Som. Vamos abrir, meus irmãos, em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos falar sobre os juramentos legais e votos, né? Dos juramentos legais e dos votos, capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster. Bom, deixa eu explicar aqui um ponto importante para nós darmos partida aqui no nosso estudo. Qual a diferença entre promessa, juramento e voto? Alguém sabe? A diferença entre promessa, porque nós vamos trabalhar bastante esses termos na nossa escola dominical de hoje. Promessa, juramento e voto. Os irmãos sabem qual a diferença? Tecnicamente não tem diferença. A promessa, o juramento é uma promessa. E o voto é uma promessa. Se você pesquisar no dicionário, né, ou pesquisar a etimologia da palavra, né, a origem das palavras, os irmãos vão perceber que promessa, juramento e voto é a mesma coisa, né? Só que muda-se, o que muda, na verdade, é vamos dizer assim, o uso da palavra no dia a dia. Porque promessa é uma coisa, a gente costuma usar a palavra mais genericamente, né? Mas nós também temos promessas que nós fazemos, promessas solenes. Que o juramento, nós costumamos colocar ele num sentido mais solene, mas o significado da palavra juramento é promessa. Só que o juramento é costumado fazer, é uma promessa feita perante a justiça. Porque a palavra juramento, ela tem a ver com de justiça. Os irmãos estão entendendo a diferença? O juramento é uma promessa, mas em geral uma promessa feita perante a justiça. E o voto? O voto é um juramento, nós costumamos falar votos de casamento. Ou, o que é o voto de casamento? É um juramento, é uma promessa, né? Estou dando aqui um exemplo. Mas no juramento você se obriga a dizer a verdade. Os irmãos estão compreendendo? A promessa você se propõe a cumprir algo, certo? No juramento você simplesmente se propõe a dizer a verdade. E o voto? O voto, você também se obriga a fazer algo, sob promessa. Eu prometo. Certo? Você promete o quê? Eu faço uma promessa. Sim. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A promessa, o juramento e o voto, eles, vamos dizer assim, em sentido central, eles têm o mesmo sentido. Ok? Então, vamos olhar ali para Mateus capítulo de número 5. Vamos começar com esse texto. Vamos ler ali Mateus capítulo 5. Aqui, Jesus, ele está no Sermão do Monte, Jesus está combatendo algumas coisas, certo? Nesse ponto que nós vamos ler. A partir do verso 33, Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 5, a partir do verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, né? Ou seja, não faça promessas falsas, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isso quem disse foi Moisés. Moisés disse, se você for jurar, for prometer algo, né, for fazer algum voto, que você não faça isso de maneira falsa.
Mas uma vez que você fez ali uma promessa, você cumpra essa promessa. Ok? Moisés disse isso. Onde Moisés disse, né? Moisés disse, por exemplo, vamos ver lá Levítico capítulo 19. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 12. Versículo de número 11 e 12. Levítico capítulo 19, versos 11 e 12. Vamos ler só o verso 12, né? Nem jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Aí outros textos, né? Vários textos, Moisés vai dizer, olha, se você jurar, não jure falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, verso de número 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui, meus irmãos, Jesus não está proibindo jurar, tá? Porque se não pudesse jurar, não podia prometer, também não poderia fazer voto. Os irmãos estão entendendo? Jesus não está prometendo. Só que o judeu, ele fazia o seguinte, um dos 10 mandamentos é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles temiam falar o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz que quando alguém fosse jurar, porque jurar é o quê? Qual a diferença técnica entre o juramento e promessa? O juramento é uma promessa, só que uma promessa feita perante a justiça, certo? E quem é a grande justiça? Deus. Deus é o grande juiz de toda a terra. Então, o judeu, Moisés disse, quando você for jurar, jure por Deus, chame Deus como testemunha de justiça. Porque jurar é isso, chamar Deus como testemunha da justiça, como testemunha da verdade. Mas o judeu para dar um jeitinho brasileiro, sabe? O jeitinho brasileiro já existia lá na época do judeu, tinha um jeitinho judeu, né? E o judeu, ele fazia o seguinte, para não jurar em nome de Deus, ele jurava por outras coisas, né? Ele fazia o seguinte, olha ali, ó, ele jurava pelo céu, não, eu juro pelo céu. Se eu jurar pelo céu, eu estou quase jurando por Deus, mas não estou jurando por Deus. Aí ele jurava pela terra, não, eu juro pela terra. Ou então ele jurava por Jerusalém, juro por Jerusalém. Juro pela minha cabeça, mas ele não jurava por Deus, porque ele falava assim, bom, Jerusalém, por ser Jerusalém, só não vai me castigar. A terra, os irmãos estão entendendo? Eles tentavam dar uma escapada, e Jesus diz, não façam isso. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Porque o juiz, quando ele pergunta, você jura? A pessoa diz, sim. Ou diz, não. Você está falando a verdade? A pessoa diz, você promete estar dizendo a verdade? O juiz diz o quê? A pessoa diz o quê? Para o juiz, sim. Os irmãos estão entendendo? Aí o judeu, ele para dar uma engambelada, ele falava, pela terra, ou pelo céu, eu digo a verdade. Mas ele não estava dizendo a verdade, mas ele tentava encobrir com um juramento falso, ou com um meio juramento. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus está proibindo, ou dizendo, olha, este meio juramento você não pode fazer. É preciso fazer um juramento, se for fazer o juramento, é preciso que esse juramento seja feito em verdade. Ok, meus irmãos? Só para esclarecer aqui que o fato de que Jesus não está proibindo jurar, porque se ele estivesse proibindo jurar, estaria estaria proibindo fazer votos, né? O que seria algo ilógico da parte de Cristo. Então vamos lá. Deu para entender?
Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém? Eu só acho assim, não é, eu entendi, normal. Mas eu nunca, se eu falo com o senhor, eu falo assim, juro por Deus. Não, Se, acreditar em Deus. se você jura, Deus é testemunha. Mas eu nunca uso, acho que Não importa se você usa ou não. Se você jura, ou se você promete, ou se você diz sim, Deus já é testemunha, ainda que você não cite o nome dele. Por quê? Porque Deus, ele é onipresente. E pelas tuas palavras serás absolvido ou serás condenado. Não tem como se livrar da presença de Deus. eu aprendi agora. Eu não achava. Então vamos lá, né? O juramento legal é uma parte do culto religioso, né? O juramento pode ser parte do culto religioso. Então, em algum momento do culto, alguém pode fazer uma promessa ou um juramento? Sim, pode ser feito, né? Nessa promessa ou juramento, né, o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, faz o quê? Chama Deus por testemunha do que ele diz ou promete. Os irmãos estão compreendendo? Então, onde é que é feito, por exemplo, promessas ou juramentos? No seu batismo, na sua profissão de fé, no batismo de crianças, né? Os pais prometo trazer meu filho à igreja, prometo ensinar-lhe a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso no culto, meus irmãos, em qualquer ocasião, Deus é testemunha. Mas no culto, a solenidade ela é ainda maior, né? Então, pelo juramento, o que o crente faz? Ele invoca a Deus, chamando Deus como testemunha, a fim de ser julgado por ele segundo a verdade ou a falsidade do que ele jura. Ok? É simples assim. Quando nós estamos jurando, nós estamos chamando Deus como nossa testemunha. Então, por exemplo, já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso, por exemplo, com o nosso conselho, de alguém vir na reunião do conselho para dizer algo e a gente não sabe se a pessoa está dizendo a verdade ou a mentira. Então, nós falamos para a pessoa, você promete estar dizendo a verdade diante de Deus, tomando Deus como sua testemunha? A pessoa diz, sim. Aí, meus irmãos, é ela com Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então, no juramento, né, nós devemos dizer a verdade, porque Deus vai julgar a verdade ou a falsidade daquele que jura. Vamos ver aí alguns textos bíblicos. Vamos ver Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Se alguém achar na frente, pode ler, tá? Versículo de número 7. Mas leia bem alto, por favor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá do inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, existem várias maneiras de tomar o nome de Deus. Uma das maneiras eu já ensinei aqui, que é no batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você está tomando o nome de Deus sobre si. E a partir daquele momento, você passa a ser chamado pelo nome do Senhor. E a pessoa que faz isso, né, sem uma consciência clara do que ela está fazendo, ela pode receber sobre si maldição. Por quê? Deus não tem por inocente aquele que toma sobre si o seu nome em vão. Ah, fui batizado. Isso já aconteceu algumas vezes já comigo. A pessoa vem de outra igreja para cá. Ah, pastor, já fui batizado. Foi batizado aonde? Nem sei o nome da igreja, pastor. Por quê? Nem sei o nome do pastor. E eu pergunto, você sabe o que significa batismo? Ah, também não sei. Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão, porque a pessoa ela é batizada e depois sai dando aí mau testemunho. Mas uma das maneiras de tomar o nome de Deus em vão é no juramento. É no juramento. A pessoa ela chama Deus por testemunha e depois ela faz o quê? Não cumpre o juramento.
Deus não tem por inocente, né? Aquele que toma o seu nome em vão. Inclusive, né, nós chamamos Deus por testemunha. Parece que estão tirando a palavra Deus agora, né? Mas no juramento da bandeira nacional, né, chama Deus por testemunha. Aí, em várias ocasiões, nós chamamos Deus por testemunha. Então, vamos ver também, segundo Crônicas, capítulo de número 6. Segundo Crônicas, capítulo de número 6, versos 22 e 23. Segundo Crônicas, capítulo 6, aqui a oração de Salomão. Olha o que Salomão diz na sua oração. Quando alguém pecar contra o seu próximo, né? Quando é que alguém peca contra o seu próximo? Não entenda aqui pecado só no sentido de uma ofensa religiosa, né? Mas o pecado aqui é quando alguém roubar o boi do seu próximo, quando alguém fizer alguma coisa contra o seu próximo, aí, pegar o dinheiro do seu próximo. Os irmãos estão entendendo? A pessoa comete uma falta contra o próximo. E ela diz, não, eu não fiz nada. Eu jamais fiz alguma coisa. Então, é exigido dessa pessoa que faça o quê? Que jure. Então, você jura que você não pegou, ou que você não sabe de nada. Você jura? Então, veja ali o verso 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, né? Quem exige? Quem exige é a justiça, né? E ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa. Ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então, Salomão tinha consciência de que os homens podem encobrir certas faltas, mas não de Deus. Não de Deus. Então, a justiça, ela não tem condições de julgar tudo, a justiça humana, porque os nossos olhos não veem tudo, mas Deus tudo vê. Então, a justiça vai até um limite. Passou daquele limite, só Deus para julgar. Então a pessoa jura, não, eu estou dizendo a verdade. Está dizendo a verdade mesmo? Sim. Então, se está dizendo a verdade, que Deus te abençoe. Agora, se você está falando alguma mentira, que Deus te visite, né, com a justiça, com o peso da mão dele. Ok, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não entendi. Sim, sim, não, não. Você jura estar dizendo a verdade? Sim. É isso. Jesus está dizendo, não tenha meia conversa, né? Tiago, capítulo 5, verso 12, repete praticamente as palavras de Cristo nesse sentido, para ser enfático, né? Para sermos enfáticos. Na verdade, sim, sim, não, não. O único nome pelo qual se deve jurar. Juro por Deus. Você jura mesmo? Não? Você jura ou não jura? Essa palavra, porque eu acho que bom, eu não mentir mesmo, né? Mas eu juro por Deus, eu acho que é errado. Não, não é errado. O único nome pelo qual se deve jurar, né? O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Quem achar, pode ler. O Senhor teu Deus
Olha só, né? Moisés diz que nós devemos, se for fazer um juramento, chamando um juiz como testemunha, ou a justiça como testemunha, essa justiça que deve ser invocada deve ser a justiça maior de todo o universo, que é a justiça de Deus. Então, diante de Deus, diante do nome de Deus, jurar, pois, falsamente, ou temerariamente. O que é temerariamente? É quando você não tem a certeza. Porque às vezes você não tem a certeza, não é verdade? Você viu ou não viu? E a pessoa, ela acha que viu, mas ela não tem certeza. Teve um acidente de carro aqui na frente da igreja. Você viu ou não viu? Olha, eu acho que vi, mas... Porque diante da justiça, se você chega lá, o juiz vai perguntar assim, ó, tem esses 10 aqui, qual deles foi que te molestou? E às vezes a pessoa não tem certeza, mas fala, foi aquele lá. Aí uma pessoa inocente pode ser presa, não pode? O juiz fala, foi ele mesmo, você tem certeza, você jura que você viu, a pessoa fala, juro, mas aí ela não tem certeza. Ela jurou temerariamente, ela não tem a certeza. Os irmãos estão entendendo? Então veja só, jurar falsamente ou temerariamente, pelo glorioso e tremendo nome de Deus, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Vamos ver lá só um texto, Jeremias capítulo de número 5. 5. Verso de número 7. Quem achar, pode ler bem alto. Como vendo isso, que perdoará, tem filhos, teus filhos me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter falado, guardado, alteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bancos. Então, qual que era um dos pecados deles aí, que Deus está dizendo, olha, eu não vou perdoar vocês por isso. Um dos pecados é que eles estavam jurando falsamente em nome de falsos deuses. Então, meus irmãos, se nós vamos jurar ou vamos fazer alguma promessa, tem que ser em verdade, não pode ser temerariamente e tem que ser pelo nome de Deus. Não pode ser pelo nome de qualquer outra coisa, né? Ou outro alguém. Eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe. Não pode, né? Deus proíbe. Juro pelo... Não. Se é para chamar a justiça, então chame a justiça verdadeira, que é a justiça de Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Juramento e reverência. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento quanto sob o Antigo Testamento. Porque nós estamos falando aqui não de juramentos de crianças, né? Porque às vezes a criança, a gente já tem que ensinar a criança, mas a criança, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, pai, se você me der isso, né? As crianças são assim. Mas tem assuntos, como diz ali, de gravidade e de importância. Gravidade e importância. Às vezes a gente pode ser testemunha, espero que não aconteça com ninguém, mas pode ser testemunha de um assassinato. Pode ser testemunha de um caso grave, importante. E aí? Tem casos que a gente a gente tem até medo, né, de participar.
Mas veja só, o juramento sendo exigido pela autoridade legal, pelo juiz, deve ser prestado com reverência a tais assuntos, né? Ou seja, você não deve falar além do que você sabe ser verdade para o juiz. E se não tem certeza, é melhor não dizer nada, né? Então veja lá, 1 Reis, capítulo 8. Estou falando isso, meus irmãos, essa lição que eu acho muito importante, porque hoje em dia os juramentos, eles estão sendo banalizados. As pessoas, elas comparecem perante o juiz e às vezes mentem, advogados mentem, a testemunha mente, político mente, né? Então faz lá um juramento, e as pessoas não estão nem aí para o juramento que fizeram. Isso tem a ver com o caráter humano. O juramento, a promessa, tem a ver com o nosso caráter, com a nossa estrutura e com o nosso senso da realidade divina. Porque se eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e creio que Ele é o juiz do universo, meus irmãos, Ele vai julgar cada palavra nossa, cada ato nosso. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que dizer a verdade. Então veja ali 1 Reis capítulo 8, versos 31 e 32. É o mesmo texto que nós lemos lá, diz assim: se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, nós devemos fazer promessas ou juramentos de maneira sempre solene. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de um ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser verdade, né? Então vamos ver ali Jeremias capítulo 4, versículo 2. Então, quando ele diz aí, né, ele está trazendo aí um contexto em que Deus promete, ou que Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer livrar o seu povo da condenação. Então, ele diz assim, ó, se vocês jurarem pela vida do Senhor, né, então, olha só, nós vamos jurar pela vida de Deus, pela vida do Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Então, ele diz assim, se vocês jurarem como? Aí ele vai dizer como se deve jurar. Em verdade. Jurar em verdade. Então a pessoa que está jurando em verdade, ela não está falando nenhuma mentira, né? Se você jurar em verdade. Se você jurar em juízo e em justiça. Olha só, perante aqui os tribunais. Então serão benditas todas as nações, e a Deus glorificarão. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque não tem mentira na terra. Uma terra assim, uma terra que fala a verdade, o diabo não reina, porque o diabo é o quê?
ele é o pai da mentira, o capeta gosta da mentira, né? Você roubou ou não roubou? O cara roubou, não roubei. Você agiu com corrupção ou não? Os deputados lá, não. Será que alguém deve estar dizendo a verdade lá, né? A gente espera, né? E nem fica vermelho para mentir, o cabra. A gente acha que estão, né? E a gente que votou nos cabras acha que estão dizendo a verdade. A gente espera que estejam dizendo a verdade, né? Mas a terra onde se mente, o diabo reina, é uma terra que não prospera. Deus está dizendo, ó, não vai prosperar. Mas a terra que fala a verdade será bendita e glorificará o nome do Senhor. Então, meus irmãos, isso tem a ver com o caráter humano. Né? Pessoas ou uma nação de falso caráter não prosperará. Então, quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de um ato tão solene e nada afirmar, senão do que esteja plenamente persuadido será verdade. Especialmente perante o juiz, ele diz aqui, né? Deus diz, em juízo e em justiça. Se um dia o juiz te chamar, diga a verdade. Teve um caso meu que um colega advogado falou, pastor, vamos colocar isso aqui. Eu falei, não senhor, isso aí não é verdade. Ele falou, mas vai dizer a verdade. Se perder a causa, perdi. Mas eu ganhei a causa. Porque, primeiramente, a gente espera em Deus. Né? O juramento é a consciência de dever e de verdade. Uma pessoa pode se ajuramentar tão somente por aquilo que é justo e bom. Né? Juramentar aqui é o quê? É fazer uma promessa, né? De estar dizendo a verdade, somente por aquilo que é justo e bom. Então, eu prometo, né? Então, você vai fazer uma promessa, faça diante daquilo que é justo e bom. E que acredita assim ser. E por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. Então, se você vai fazer uma promessa, você tem que fazer uma promessa. Ninguém pode fazer uma promessa, um cristão não pode prometer realizar uma coisa que é má. O cristão tem que prometer sempre realizar algo que é justo e bom. Porque alguém pode fazer você prometer fazer alguma maldade. Pode ou não pode? Pode, mas nós cristãos não vamos prometer fazer nenhuma maldade, né? E só vamos prometer aquilo que estamos realmente persuadidos a que podemos cumprir. Então vamos ver lá Gênesis 24. Um exemplo disso. O que é juramentar? É você fazer uma promessa de que você vai cumprir algo. A pior coisa que tem é você prometer uma coisa para a criança. Ela vai falar, você prometeu. Aí você vai ter que cumprir. Lá em casa eu tirei a palavra promessa da minha boca. Pai, você promete? Não, o pai não promete nada. Nunca o pai não promete nada. Né? Se prometer tem que cumprir. Porque às vezes nós fazemos promessas e não cumprimos. Sabe por quê? Especialmente, não sei, isso parece ser uma característica do nosso tempo, mas sei que em outros tempos isso também aconteceu. Teve um tempo que a palavra valia um fio de bigode, não era? Não, você promete? Prometo. Você promete me vender esse banco por R$100? Prometo. Aí depois chega outro e fala assim, quanto você estava pedindo aqui? Eu vendi por 100, eu te dou 300. Não, já vendi por 100. Os irmãos estão entendendo? Se você me prometer 1.000, se você me der 1.000 ou 10.000, eu não vendo, eu já vendi por 100 para o outro. Cuidado, né, com as nossas, nós devemos ter cuidado e honrar a nossa palavra. Mas veja essa história aqui, Gênesis capítulo 24. Essa história diz respeito ao seguinte, antes de nós lermos. Abraão vai mandar o servo dele para achar uma esposa para
o filho dele, o Isaque. Então, Abraão vai dizer o seguinte, olha, vai lá e traz uma esposa para o meu filho. Aí o servo de Abraão vai dizer assim, tudo bem, eu vou lá e vou ver se alguém quer vir comigo, né? Aí o Abraão fala assim, mas ó aqui um juramento que você vai me fazer, uma promessa. Você não vai arrumar para o meu filho nenhuma das filhas de Canaã. Você vai lá buscar lá nos parentes do meu pai. Lá na minha família, você vai trazer de lá. E Abraão fez o cabra jurar, né? Então olha só, ele jurou, ele prometeu, mas o juramento tem que ser feito somente o quê? Por aquilo que é justo e bom. E por aquilo que eu acredito que eu posso fazer. Foi isso que o servo de Abraão fez. O servo de Abraão, não, isso é justo e bom, tudo bem. E é algo que eu posso fazer. Então veja ali, Gênesis capítulo 4, 24, versos 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, Gênesis capítulo 24, verso 2, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Verso 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Mas o servo de Abraão, ele analisou. Isso é justo e bom? É. Isso é algo que eu posso realizar? Sim. Então, ele fez ali o juramento, né? Fez a promessa a Abraão. Ok, meus irmãos? Qual é o perigo? O perigo é a gente fazer uma promessa e depois dizer assim, eu prometi, mas eu não vou conseguir. Espera aí, você prometeu então, assim por prometer? Então falasse, eu não sei se eu consigo ou não, vou tentar. Não é? Mas uma vez que é feita a promessa ou juramento, é preciso que seja cumprido. Tudo bem, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar algo? Pastor, hoje em dia, até mesmo os juízes não estão mais sendo justos. Com certeza. No passado, igual foi citado, né? A palavra tinha muito valor, precisava nem assinar um papel. E quem era um juiz era uma pessoa realmente justa, uma pessoa que tinha o propósito de buscar a justiça. E hoje em dia, até os juízes fazem acordos por fora para prejudicar tal parte, né? Sim. Mas isso já acontecia até, por exemplo, no tempo de Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias foram feitas algumas promessas e não foram cumpridas, e aí Deus pesou a mão sobre os que não cumpriram, autoridades que não cumpriram suas promessas. Exatamente. O juramento, isso recusa pecaminosa. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal, né? Então, se o juiz, ele pede ali que você jure, não negue. Se você sabe, se você conhece, se você pode falar a verdade, diga a verdade. O juramento e clareza, esse ponto aqui eu acho bem interessante. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva
mental. Então, quando alguém for pedir para que você jure algo, se você não entendeu bem, você não assuma compromisso. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser bem claro aquilo que a gente vai ali, a promessa que a gente vai fazer. E se for por escrito, leia com bastante atenção várias vezes para ver se não tem nenhuma pegadinha do malandro. Porque sempre tem letras miúdas, né? Às vezes e pegadinhas. Então não pode, o juramento, né, não pode obrigar ninguém a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. O juramento não deve ser violado, ainda que seja feito a hereges ou a infiéis. Então vamos ver lá Salmo 15, verso 4. Salmo 15. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, né? O juramento tem sempre a característica de promessa, os irmãos se lembram, né? A pessoa que faz um juramento ali, faz uma promessa, eu prometi, ainda que eu tenha prejuízo, eu vou cumprir, mas a minha palavra não torna atrás, porque Deus foi testemunha daquilo que eu disse. Por isso, o juramento não deve ser violado, ainda que seja feito a alguém que, uma pessoa que seja herege ou infiel, uma pessoa que não seja verdadeira. Os irmãos se lembram do caso dos gibeonitas, que Josué fez uma aliança com eles. Eles enganaram Josué, mas Josué lhes fez o quê? Deu a palavra para eles. Aí Josué falou, agora não tem o que fazer. E o caso também da Diná, filha de Jacó, que foi prometida aos filhos de Siquém, mas depois os filhos de Jacó foram lá e quebraram a palavra. Eles sofreram severa maldição por parte de Jacó e por parte de Deus, porque não mantiveram a palavra que haviam dado. O voto. O voto é da mesma natureza que o juramento, promissório. O que é o juramento promissório, né? No voto, você se obriga a cumprir algo. Deus não te obriga, o pastor não te obriga, você que se obriga. Você entendeu? Então, no voto, o voto é da mesma natureza do juramento promissório. Né? O que é o juramento promissório? Eu juro promissoriamente que eu vou cumprir tal coisa. Se eu não cumprir, que Deus me faça justiça. Né? Então, o voto deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Por que as pessoas fazem voto? As pessoas fazem voto geralmente para obter alguma coisa de Deus, né? Ah, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der, se eu conseguir passar naquela prova, meu Deus, se eu conseguir passar naquele vestibular, eu prometo ao Senhor 1 ano do meu salário eu vou dar para minha mãe. Não vou ficar com nenhum real, meu Deus. Aí o cabra vai, passa. Não dá 1 real para a mãe dele. Esse cabra nunca vai prosperar na vida dele, porque ele fez um voto perante Deus. Estão entendendo? Se a pessoa que se obrigou, Deus não falou nada para ela, promete isso, mas a pessoa aí, refletidamente, às vezes, promete. Quem faz voto tem que cumprir. Se ele cumprir, pode. É o que eu estou falando aqui. Se ele fizer, ele tem que cumprir. Né? Então, vamos ver lá alguns textos.
Isaías capítulo 19, verso 21. Alguém, por favor, já abra em Eclesiastes capítulo 4, versos 5 a 6. E outro irmão, por gentileza, Salmo 66, versos 13 e 14. Isaías capítulo 19, versículo 21. Se alguém achou, pode ler bem alto. O Senhor te dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e oferta de manjares, e farão voto ao Senhor e os cumprirão. Então, Deus está falando aí a respeito dos convertidos, né? Porque o que ele quer mostrar aí é que o voto pode fazer parte do culto religioso. Então ele está dizendo que os egípcios vão se converter e vão fazer votos a Deus e vão cumprir esse voto. Porque nas nossas orações, Deus, eu tenho aqui um problema, né? Eu tenho um problema na perna, meu Deus. Eu não consigo, né? Mas se o Senhor me curar, eu vou na escola dominical, andando, faça chuva ou faça sol, todos os domingos da minha vida. Cabra tem que vir. Cabra tem que vir. Deus curou, cabra tem que vir, meu irmão. Tem que vir, entendeu? Não pode não vir, senão pode correr o risco de ficar sem a perna depois. Isso, o voto, se você não cumprir, pode te acontecer coisa pior. Então veja só lembrando, Deus não obriga ninguém a fazer voto. Se algum pastor te induzir a fazer algum voto, não faça. O voto tem que ser algo que parte da pessoa, tem que ser bem voluntário mesmo. Eclesiastes capítulo 4, versos 5 e 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Ismael, você pode ler no microfone? Está bem aqui pertinho, ó. Que as crianças estão entrando e está tendo um movimento. Vamos lá. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então ele está dizendo aí, se a pessoa fizer um voto e não cumprir, Deus vai destruir as obras das mãos dela. E outra coisa, Deus está dizendo ali que Ele não aceita a pessoa dizer assim, eu não pensei bem, problema seu, você fez voto, você vai ter que cumprir. Porque no voto, a pessoa se obriga, Deus, se você fizer isso, eu farei isso. Deus fez a parte dele, se agora não vai fazer a sua? Os irmãos estão entendendo? Se Deus fez a parte dele, você é obrigado a fazer a sua. Só um detalhe sobre o voto. Tem alguns pastores sem caráter, que dizem assim, olha, faça um voto com Deus. Você vai dar um dinheiro para a igreja e Deus vai atender a sua oração. Então a pessoa dá o dinheiro para a igreja, Deus não atende a oração e a pessoa vem falar com o pastor fala assim, é que você não teve fé. Só que o voto funciona assim, meus irmãos. Primeiro Deus te dá, depois é você que paga a sua parte. Vocês entenderam? Nunca você paga a sua parte primeiro. Primeiro Deus faz a dele, depois você faz a sua. Mas se Deus fizer a dele, faça a sua. Ok? Então, só para a gente caminhar aqui, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus. Então não posso fazer voto, para que qualquer outro que não seja Deus. Não posso fazer voto para nenhum ser humano, vivo ou morto, só para Deus. Nem aos santos, nem aos anjos, voto só para Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas, ou para obter o que?
desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzem a esses deveres. Né? Então, se eu faço um voto, eu me obrigo à realização da tarefa. Quando é proibido prometer? Estou caminhando rápido aqui para passar para o encerramento. Ninguém deve prometer, promessa, voto e juramento é a mesma categoria, né? Mesma coisa. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer coisa que é ordenado pela palavra de Deus, nem o que não está em seu poder cumprir ou cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Né? A pessoa faz lá uma promessa, mas não pode cumprir ou sabe que Deus não vai ajudar. Então, não faça irrefletidamente promessas ou votos. O posicionamento reformado sobre os votos monásticos, né? Então, os votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo, de pobreza voluntária, porque geralmente, né, algumas autoridades católicas fazem esses votos de nunca se casar ou de pobreza voluntária. Aí esqueci o nome agora, alguns grupos, né, deles fazem esses votos. Então, nós entendemos que, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e inequívocos com os quais alguns cristãos não devem abraçar-se. Né? Nós entendemos que nós não devemos fazer esses votos. Por quê? Por causa do slide anterior. Né? Porque esse tipo de voto é um voto contrário à palavra de Deus. Então, por exemplo, você vai prometer que você nunca vai se casar. Na Bíblia, a Bíblia diz que a única maneira de você vencer a sensualidade é o quê? Se casando. Aí a pessoa promete se casar, mas promete não se casar, mas ela não tem o dom. Porque tem pessoas que têm o dom para não casar. Tem uns que não casam porque põe empecilho mesmo, né? Todo mundo quer casar com essa pessoa, ela não quer. Põe lá, não dá certo para mim, né? Porque não é tão bonito, ou não sei o quê, não tem o grau que eu quero de entendimento, então a pessoa exclui todo mundo. Mas tem gente que não casa porque tem o dom mesmo de não casar. Tem o dom de celibato. Mas se a pessoa não tem esse dom, ela não deveria ser obrigada a fazer esse voto. Por quê? Porque ela está lá, prometeu não casar, mas vai ficar pecando. Como a gente tem relatos na história, né? Ok, meus irmãos? Você não vai fazer esse voto, né? Porque você não quer ser padre, mas só para saber o nosso posicionamento reformado sobre esses votos. Nós entendemos que eles não deveriam existir. Ok? Alguém quer falar algo? Vamos orar então. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação diante das Escrituras, Pai, reconhecemos os nossos pecados também, pedimos em nome de Jesus a Tua graça sobre nós, para que não venhamos a prometer nada irrefletidamente, para que não venhamos jurar falsamente, e também, Senhor, para que não façamos votos de tolos. Mas que a Tua graça e o Teu Espírito estejam conduzindo e guiando a Tua igreja, para que o Teu povo sempre fale a verdade. E assim, Pai, como diz na Tua palavra, o Senhor vai nos abençoar, vai nos prosperar. Que se for exigido que juremos, que façamos isso em verdade. E que se alguém, Pai, for movido pelo Senhor a fazer algum voto, que o cumpra, para que o Senhor abençoe essa pessoa ainda mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
dá esse chiclete para mim? Bom dia, irmãos. Alguns recadinhos antes de passar para os aniversariantes. Na semana que vem vai ter o Acampa Dentro, que é